Querem saber sobre isso? Ah, se não quiser, não conto, viu? Né? Querem saber mesmo? É? Então vamos estudar junto um pouquinho o que Meixo Sama pensava sobre o Messias. Será que é igual? Será que é diferente? Como é? Né? O conceito de Messias para Meixo Sama. Meixo Sama utilizou-se da palavra Messias pela primeira vez em 1935, para fazer a diferenciação entre Senhor da Redenção e Senhor da Salvação. Ele falava assim: a pessoa que vem pedir perdão a Deus pelos pecados dos outros é o Senhor da Redenção. O Senhor da Salvação, o Messias, o Cristo, é aquele que perdoa, não aquele que pede perdão no lugar dos outros. Ele falou isso, ele estava fazendo a diferenciação. Então ele fala: Jesus é o Senhor da redenção, aquele que veio pedir o perdão. Cristo, Messias, ele até fala, Messias é uma palavra de origem hebraica. Ele fala isso. Ele fala, Messias é aquele que perdoa os pecados da humanidade. Quem é capaz de perdoar os pecados da humanidade? Não é Deus? Pois é. Meixo Sama, quando fala de Messias, nos ensinamentos onde ele cita Messias, ele sempre cita um do lado do outro, falando assim: Messias é aquele que nós chamamos de Jeová no cristianismo, Alá no islamismo, Pai do céu, ou no shintoísmo de Ame no Minakanushi no Okami, ou seja, o Deus Supremo. Então tem ensinamento onde ele fala, Deus Supremo é chamado, de Jeová, Pai do céu no cristianismo, ou Messias, ou Alá no islamismo. Olha só a diferença. No judaísmo, Messias era um ser humano. No cristianismo, Messias era o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para pedir perdão a Deus por todos os pecados da humanidade. Meixo Sama fala, não, Messias é o Supremo Deus, aquele que perdoa os pecados da humanidade. Essa era a visão de Meixo Sama. Meixo Sama, então, quando falava de Messias, não falava de um Filho de Deus, não falava de uma divindade qualquer. Messias para Meixo Sama, desde o início, sempre foi o Supremo Deus, aquele que perdoa os pecados da humanidade, porque só o Supremo Deus pode perdoar. Se para Meixo Sama, então, Messias é o Supremo Deus, precisamos estudar, então, a visão de Supremo Deus que Meixo Sama tinha, não é? Querem saber, então? Vamos estudar, então, um pouquinho? Vamos lá. O que Meixo Sama falava sobre o Supremo Deus, então? Ele falava assim, para Meixo Sama o Supremo Deus é o tudo e o nada. Não tem começo nem fim. Sendo assim, não tem uma personificação. Ou seja, Deus é o universo. Ele permeia todas as coisas. Deus é tudo. Ele não é uma pessoa. Porém, todos que estão aqui já estudaram Meixo Sama nos seus ensinamentos quando ele fala do mundo espiritual. O mundo espiritual não é o mundo do pensamento? Quando a gente imagina alguma coisa, isso surge lá no mundo espiritual, não é? Então imagina Deus. Deus é tudo. Ele é o universo. Ele é tudo que existe. Mas na hora que ele pensa, vou criar o mundo, vou construir o mundo, nesse momento, então, essa vontade dele toma uma forma. Uma forma. A forma, por exemplo, de um arquiteto. Aí Deus lá, vou construir o mundo, toma a forma de um arquiteto, pega a planilha dele e começa a pensar como vai construir o mundo. Quando Deus pensa, não, agora eu vou julgar, por exemplo, essa vontade dele se manifesta numa outra personificação e se transforma num juiz com um chapéu de juiz, um martelo de juiz, Aí quando ele pensa, vou salvar, ele se transforma também no Salvador. Persona vem do latim, significa máscara. Máscara. Então
Então Deus, quando tem um objetivo, Ele tem uma vontade, nesse momento no mundo espiritual, Ele toma uma forma pela primeira vez. Deus não tem forma, mas quando Ele pensa em fazer alguma coisa, Ele toma uma forma para fazer isso. Imaginem agora uma pessoa de cultura monoteísta vendo isso, né? Vê e pensa, é apenas um Deus, mas com 3 naturezas diferentes. Se você é um politeísta, você olha e pensa, não, são 3 deuses, porque são todos diferentes um do outro, com forma diferente, personalidade diferente. Meixo Sama então fala o seguinte: nem mesmo o politeísmo, nem mesmo o monoteísmo conseguem expressar a totalidade de Deus. Deus é monoteísta e politeísta ao mesmo tempo. Deus é um só. Só existe um único e supremo Deus. Mas Ele toma várias formas de acordo com a vontade que Ele tem de fazer alguma coisa. Quem vê Ele de um jeito ou vê de outro somos nós. A nossa cultura é que faz a gente ver as coisas diferentes. Lembrem-se de uma coisa: a revelação de Deus, ela é muito grande. Ela pertence a um mundo extrasensorial, que não dá para explicar em palavras. Quando todos aqui também participam de um culto, lá no solo sagrado, sente aquela emoção de estar ali, naquele lugar lindo, paradisíaco, à luz do culto. Como vocês fazem para expressar esse sentimento em palavras? É fácil? Não é fácil, não é? Por que que não é fácil? Porque é uma sensação, é algo que é extrasensorial, vai além dos sentidos. É difícil de explicar. Da mesma forma, a revelação de Deus. Deus não tem forma. Essa revelação, quando Meixo Sama também recebeu, todas as pessoas que receberam a revelação de Deus, tiveram que utilizar então de toda a sua inteligência, né, toda a sua experiência, para explicar a verdade de Deus. Então Meixo Sama utilizou-se de conceitos monoteístas, conceitos politeístas, conceitos do hinduísmo, conceitos do cristianismo, conceitos do budismo. Ele utilizou vários conceitos para explicar a verdade. É importante a gente não esquecer isso. Se prender aos nomes, não vai conseguir entender a essência do que Meixo Sama quer dizer para a gente. Aqui Meixo Sama então está explicando, né? Por exemplo, vocês vão ver que Meixo Sama utiliza conceitos shintoístas. Nós vamos ver ele utilizando 3 nomes diferentes para as naturezas de Deus, como por exemplo ali, né? Amenominaka Nushi no Okami, Izunome no Okami e Kunito Kotachi no Mikoto. Parece trava-língua isso aqui, não parece, né? Tenta falar rápido para ver, né? Amenominaka Nushi no Okami, Izunome no Okami, Kunito Kotachi no Mikoto. Caramba! Levei 3 horas, gente, para falar isso. Pô, não mereço palmas, né? Poxa vida! Brincadeira, né? Mas parece um palavrão de tão grande, não é? Mas Meixo Sama então utiliza essas palavras, esses conceitos, para tentar explicar para a gente algo que vai além disso. Mas os senhores estão começando a entender, né, senhores e senhoras, não é verdade? Supremo Deus é o tudo e o nada. Mas quando Ele tem uma vontade, Ele manifesta através de uma forma. O Messias, então, é o Supremo Deus, na personificação de quando perdoa a humanidade, perdoa os pecados, salva a humanidade. Ele é o próprio Supremo Deus quando tem essa missão. Compreendido então qual o conceito do Messias para Meixo Sama? Era assim que Meixo Sama falava do Messias. Então a gente também, quando ouvir Messias, lembra disso, né? Messias não é aquilo que a gente ouvia falar. Meixo Sama, quando fala de Messias, pensa assim: o Supremo Deus que vai perdoar toda a humanidade, vai salvar a humanidade. Não é o Filho de Deus, não é uma pessoa,
é o Supremo Deus. Vamos ver agora então a relação desse Messias com Meixo Sama. Estudando os ensinamentos de Meixo Sama, percebemos claramente a cautela de Meixo Sama para revelar a sua divindade aos membros. Apenas em 1948 é que Meixo Sama pela primeira vez escreveu o artigo Quem é o Salvador, mencionando a relação da sua divindade com o Messias. Até 1948, então, Meixo Sama falava: Messias é o Supremo Deus, é aquele que perdoa os pecados do mundo. Eu sou aquele que nasceu com a missão de salvar a humanidade, construir o paraíso na terra, concretizar a verdade. Ele sempre explicava a missão dele. Depois falava quem era o Messias, né? Messias é isso. Eu sou esse. Quando chegou em 1948, então ele começou a aproximar, falando: Messias é aquele que perdoa os pecados, aquele que salva a humanidade. Eu sou quem? Sou aquela pessoa que recebeu a missão de salvar a humanidade. Juntava, deixava lado a lado, mas não falava nada a respeito dos dois. Eu e o Messias, ele não falava ainda. Atentem bem para esse fato, Meixo Sama estava no Japão. Ninguém sabia o que significava Messias. Ninguém sabia o que era o Salvador. Meixo Sama, então, foi pouco a pouco explicando uma coisa que não existia na cultura deles e aproximando da sua missão. Nós vamos ver agora mais uma ferramenta que Meixo Sama utilizou lá no Japão para explicar realmente o que era o Messias e qual a sua relação com a Igreja Messiânica Mundial. Para a gente entender melhor, né, nós vamos estudar um pouquinho esse nome. Em fevereiro de 1950, Meixo Sama desfez a Igreja Kannon do Japão e a Igreja Miroku do Japão e criou a Igreja Messiânica Mundial. Até 1950, então, a Igreja Messiânica era dividida em duas igrejas independentes: a Igreja Kannon do Japão e a Igreja Miroku do Japão. Ele desfez essas duas e criou apenas uma, chamada Sekai Meshia Kyo, que foi traduzido como Igreja Messiânica Mundial. Nesse nome está impregnado todo o amor de Meixo Sama. Estava impregnado toda a tentativa dele de explicar para as pessoas a verdadeira missão da nossa igreja, explicar para as pessoas a verdadeira natureza da sua divindade. Para a gente entender o amor de Meixo Sama, nós vamos agora ter uma aulinha bem rápida de japonês. Estão preparados para estudar japonês? Olha só o que vem aqui para vocês, hein? Aqueles rabisquinhos, né? Pois é. Em japonês, nós temos 3 tipos de caracteres que formam o seu alfabeto. Os de cima, os mais complicados, são os ideogramas chineses, o kanji. O de baixo é o katakana, do meio é o katakana e o de baixo o hiragana. São fonogramas. O nosso alfabeto brasileiro aqui é fonograma também. Fonograma significa que ele representa um som. A, B mais A, Ba, não é? Ideograma representa uma ideia. O primeiro da esquerda, Shin, significa verdade. Ele representa uma ideia. Quem vê, pensa, verdade. Mas a leitura dele é Shi-in, Shin, 2 letras, que é utilizado o hiragana para ler. O fonograma, ele não representa uma ideia. O ideograma representa uma ideia, né? Então, em português, B mais A é Ba. Ba não tem nenhum significado, a não ser no Rio Grande do Sul, que Ba tem vários significados, não é verdade? Né? Bate, né? Então, mas fora isso, né? Aqui no português, você junta 2 letras, né? Tem que juntar várias letras que representam um som ainda. Então, olha só o que acontece
num alfabeto que nós temos esses três